Boa noite a todos. Sejam bem-vindos no nosso curso de mediunidade, aqui do Chico Xavier Learning Center. Hoje a Fala gente vai... mais alto. Sim? Está no máximo aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar o diálogo com os espíritos, que é o tema 2 do módulo 3. E antes da gente começar o nosso estudo, vamos aí somente fazendo uma mentalização, para a gente começar a preparar, para receber todo esse ensinamento. Vamos respirando, fazendo com que o nosso corpo aí sente confortavelmente, onde a gente está sentado, colocando nossos pés no chão, fazendo que essa energia que vem do alto flua por todo o nosso corpo, que a gente receba toda toda a energia positiva, todo o amor nessa hora que vamos passar aqui, não só aprendendo, né, da doutrina, mas aprendendo sobre caridade, né, que é o amor em ação, que é realmente o nosso papel como trabalhadores da seara espírita, de vibrar no amor e poder ajudar tantos espíritos sofredores que estão aí desencarnados, perdidos, precisando de conforto, precisando de ajuda. Então, conserve-nos no trabalho do bem, Mestre Jesus. Obrigado por todos os ensinamentos, obrigado por estarmos aqui e toda a parceria da nossa equipe espiritual, da nossa casa, e que possamos, assim, começar o nosso trabalho, nosso estudo. Assim seja, obrigada. Como eu falei, né, a gente vai estudar o diálogo. Então, a gente teve aí nossa apostila, o nosso livro que nos preparou, né, como uma leitura prévia. E eu também mandei aquele vídeo complementar da Terezinha Oliveira, né, que é uma pessoa, né, uma trabalhadora muito experiente e que pôde dividir com a gente aí nesse vídeo muita coisa da prática, né, da sua prática, é, algumas recomendações, né, algumas dicas da sua prática no diálogo com os espíritos, né? Então, a gente vai ver, eu também acabei lendo outras coisas, então eu vou trazendo um pouquinho de tudo que eu li e me preparei. Então, a primeira coisa, né, vamos falar o diálogo. Então, a gente sabe, o nosso livro fala que é uma atividade de elevada importância de caridade fraternal nas casas espíritas. Então, o diálogo espírita, né, o diálogo, principalmente esse diálogo, né, de ajuda, ele é caridade, né? Ele é amor em ação. E ele faz parte aí da maioria das casas espíritas, né, bem organizadas, como uma das formas, né, de doar amor e ajudar as outras pessoas, né? Então, é um ato de fraternidade e de caridade. A gente sabe que, geralmente, acho que a Terezinha falou isso, é lógico que vem, né, nessas reuniões, espíritos de luz, muitas vezes dá alguns recados, né? Mas, na maioria das vezes, esse diálogo realmente ele acontece com desencarnados que estão sofrendo, que se sentem perseguidos, que estão ainda agarrados nos vícios, ou alienados, né, da vida espiritual, ainda muito presos na vida material. Então, a maior parte das pessoas, né, que vão vir, que vêm, né, nesse tipo de trabalho, né, realmente os espíritos em necessidade. A gente sabe, a gente já estudou, né, que algumas vezes, né, no final da reunião, os mentores às vezes deixam uma mensagem para o grupo,
A gente sabe que uma vez ou outra também, né, vem um espírito mais iluminado, mas a gente sabe que na maioria dos casos, né, realmente é de espírito que está sofrendo, que está precisando de ajuda. É um exercício de sabedoria e de amor, né? Então, tem 2 componentes, né? Tem a sabedoria, no sentido de conhecimento da doutrina, do conhecimento das leis morais, da experiência, né? Que pouco a pouco é também uma sabedoria que o dialogador vai ganhando de acordo com a prática, mas sem amor, né, nada seria, como diz o poeta, né? Então, a pé é uma perna da sabedoria para poder fazer com que o diálogo aconteça, na direção correta, e a outra perna, a perna do amor, ou a asa, né? Se a gente puder dizer a asa da sabedoria e a asa do amor. E, como a gente também já estava falando até antes da aula começar, é um ato de dar e receber. Ele é de mão dupla, a Terezinha também fala isso, né? O dialogador, né? As pessoas que estão ali trabalhando, o dialogador, os que estão em vibração, todos dão muito, né? Mas também se recebe muito. Se recebe com aprendizado, né? Da vida daquele espírito em sofrimento. Muitas vezes uma mensagem que aquele espírito traz é uma mensagem que é algo que está acontecendo na nossa vida, que nos faz refletir. A gente aprende com todos que estão ali trabalhando, a gente aprende com o espírito, e a gente aprende com e a gente recebe também do mundo espiritual quando a gente trabalha. A gente também sabe disso, né? Então, ele é uma via de mão dupla, não só o dialogador, as pessoas que estão ali, só elas dão, mas elas também recebem muito. Isso a gente já conversou também sobre isso nas outras aulas, né? Sobre o trabalho mediúnico, né? E o trabalho de esclarecimento. E não há manual. Se aprende com a prática, se aprende com a leitura, com o estudo, né? Com o nosso próprio aprimoramento doutrinário, nosso aprimoramento moral e a prática. É lógico que tem livro, que tem toda a bibliografia, tem os nossos mestres, né? Aqui presentes aqui com a gente, que nos ensinam, nos dão dica, mas é como qualquer profissional. Se a gente olha um médico, um psicólogo, né? Principalmente esses que são da área do relacionamento, né? Não tem manual. Cada um vai desenvolvendo o seu estilo de diálogo, né? Existe os guidelines, né? A parte que vem de fora, mas cada dialogador, né? Cada trabalhador vai dando também o seu tom e a sua forma. Então, só para a gente começar a pensar assim, no diálogo em si, né? Quando a gente já pensa na figura, né, do dialogador, né? É a pessoa que está ali dialogando com aquele espírito sofredor, né? A gente sabe que tem vários papéis, a gente já estudou, né? Dentro de um grupo, existem vários papéis. O dialogador é um dos papéis, né? No grupo de ajuda, é um das pessoas. A gente sabe que existe as pessoas que ficam em oração, em vibração. A gente sabe que tem o dirigente, né? Do trabalho mediúnico. Hoje, em específico, a gente vai focar no dialogador. É a pessoa que está conduzindo aquele diálogo com o mundo espiritual, né? Historicamente, o nome veio mudando. Allan Kardec, ele usava doutrinador pela questão da doutrina, né? Assim, e com a prática do espiritismo, nesses vários séculos, né? Depois da sua criação, o nome foi evoluindo muito mais para dialogador, esclarecedor. A gente vê nos livros de André Luiz que ele usa também o termo de esclarecedor bastante.
Então, pode-se usar doutrinador, mas a doutrinador carrega aquela conotação de quem tá fazendo o diálogo tem a razão, né? Tem a verdade, que tem que passar para o outro a verdade. E, na verdade, é muito mais um trabalho de diálogo, né? De troca, menos de impor, né? Porque a gente sabe que a imposição na vida espiritual não existe. A imposição, todos nós, inclusive os espíritos, eles têm o livre-arbítrio de aceitar ou não aquela perspectiva sendo trazida, né, por aquele dialogador. Então, por isso da evolução. Né? Mas não está errado usar doutrinador, mas o termo evoluiu de acordo com a doutrina e a prática da doutrina também evoluindo, e os aprendizados que a gente tem tendo, né, dos outros espíritos superiores que vêm nos ajudando, André Luiz, Emmanuel, e todos que a gente conhece que nos trazem mais informação sobre a vida espiritual. A mediunidade, a gente sabe que o dialogador ele não precisa ser um médium ostensivo para dialogar, tá? O tipo de mediunidade que é requerida para o diálogo, ela é a de intuição. É aquela mediunidade que todos nós, habitantes do planeta Terra, temos, né? Que é muito mais aquela de ser inspirado pelos espíritos que nos cercam, pela energia que está ali, né? Não necessariamente o médium tem que ser, o dialogador tem que ser ostensivo, né? Ter aquela mediunidade da visão, da fala, ou qualquer outra que seja, para estabelecer o diálogo. Inclusive, a Terezinha fala que se o dialogador, por acaso, se o dialogador não é impeditivo que o dialogador que tenha uma mediunidade ostensiva, mas se o mediador tem aquela mediunidade ostensiva, ele tem que ter um autocontrole muito grande, porque quem tem que estar dialogando é a pessoa do dialogador, e não o espírito que se manifesta no dialogador, se ele for um médium ostensivo. Então, ele tem que ter muito controle do diálogo, ele tem que estar muito presente, saber que quem está dialogando é aquele ser humano, né, encarnado, que está ali naquela relação de diálogo. É lógico, se ele tem outras habilidades de ver, de sentir, de cheirar, vai ajudar até no diálogo, né? Porque ele vai ter mais informação para poder estabelecer aquele diálogo com o espírito. Mas esse controle da mediunidade, caso o dialogador seja o médium, tem que ser muito aguçado e não deixar que aquilo atrapalhe em vez de ajudar. Né? Então, esse que foi a mensagem que eu gostei que a Terezinha trouxe. Né? Então, a mediunidade mais comum em todos os jogadores é a de intuição, a de inspiração, versus, né, do que a de ostensiva. Como eu falei, né, quem faz o trabalho, a maior parte do trabalho, a gente sabe, a gente sempre fala isso nos nossos estudos, é a espiritualidade. Então, a inspiração, a orientação vem do mundo espiritual para que aquele diálogo aconteça. Então, eles falam muito, né, da atenção, de estar atento, de estar presente, que o dialogador tem que estar presente naquele momento, ouvindo todos os sinais, né? Os sinais físicos, né, daquele médium que está recebendo, né, a expressão daquele espírito sofredor, a fala, mas também o intangível, né? O cheiro, alguma luminosidade, a expressão e a energia dos outras pessoas que estão ali na sala, e todo aquilo que a espiritualidade vai ajudando
o dialogador na hora do diálogo. Vem uma intuição de uma palavra, aproveita aquela palavra, vem uma intuição de um sentimento, incorpora aquele sentimento no diálogo, né? Isso vai chegar, né? Assim, a gente ter a fé e a confiança que essa inspiração e essa orientação vai chegar. O nosso papel é estar muito presente naquele momento, é ter muita fé e ter muita confiança, né, que o dialogador vai ter os instrumentos necessários para aquele diálogo. E a vigilância e atenção, como eu falei, para tudo que acontece, né? A presença, né? É o aqui e agora, é o mindfulness, né? De estar mesmo presente, conectado no tangível e no intangível daquela comunicação. Ok? E ter o controle do diálogo. Desculpa, essa foi a última. E o controle do diálogo é isso, estar atento, estar ali, prestar atenção, não se deixar influenciar, né? Se for um médium ostensivo, né? Não deixar que outros espíritos interfiram naquele momento, é ser realmente o controle no sentido, tá em aspas, né? É o domínio daquela situação. Eu acho que outra coisa, Letícia, não é nem pensando também em outros espíritos, né? Porque o plano espiritual, ele organiza um momento desse, dessa conversa fraterna com o obsessor de uma forma muito disciplinada. Mas o que pode acontecer é o obsessor começar a ofender o dialogador, que é muito comum. Mas como assim? Como você está falando? Quem você pensa que é? Ou, muitas vezes, esse espírito obsessor, como eu já vi isso na federação, ele pode ter tido uma experiência no play muito profunda. Então, ele começa a citar capítulos, versos, e mostrar o conhecimento dele, né? Do tipo, você não sabe nada, eu sei tudo, né? E ele, com certeza, sabe muito. Uhum. Mas o ponto aí desse esclarecimento fraterno não é ficar numa competição de quem sabe mais do Evangelho. Ou ele pode falar para você, ou para falar para mim, mas Ana, como é que você está falando para ter paciência se eu vi você na sua casa gritando com seus filhos? Como é que você pode falar para perdoar se eu sei que você está traindo seu marido? Porque muitas vezes o espírito que está passando pelo processo desse esclarecimento do ponto de vista evangélico, ele vai vir uma vez, ele vai vir duas vezes, ele vai vir três vezes, como a gente já viu aqui. O espírito voltou aqui. Na semana passada e na retrasada. A mesma entidade. E aí, ele pode ir para casa com a Gisele, ele pode ir para casa com a Letícia, só para dar uma cheirada, para ver como é que é. Ele tem o livre-arbítrio dele, ele vai ser levado, mas ele tem o livre-arbítrio de poder ir, ele não vai estar lá aprisionado, né? Então, é importante a gente pensar nesse aspecto, que ele pode, muitas vezes, ofender a pessoa que está querendo ajudar, e a gente não pode baixar o padrão, tá? Essa vigilância é nesse aspecto muito importante. Então, continuar... Tem uma pessoa que eu vi, não sei se foi a Terezinha ou foi em outro vídeo, é que às vezes a própria vibração do grupo que está ali também pode desconcentrar o médium, levar esse médium, né, aquela energia do grupo que está vibrando. As pessoas que estão trabalhando também podem, além dessa questão do desafio, né, do próprio espírito, outras coisas podem interferir nessa presença total do dialogador. Uma pergunta. Você falou, Lê, que eu, Gisele Pessoa, sendo dialogador, através do médium, vou dialogar com o espírito.
Mas existe a possibilidade de um espírito, óbvio, né, superior a mim, através de mim, dialogador, que também sou médium, falar com o espírito? Você vai ser inspirada, mas não vão ter duas pessoas incorporadas ao mesmo tempo. Não é assim que deve ser, porque aí pode virar uma bagunça. A ideia é que você vai ter uma pessoa dando a psicofonia de cada vez. Você tem que estar consciente no momento, né? Com certeza você está usando a sua mediunidade de inspiração, como a Letícia falou. Às vezes vai vir uma palavra, vai vir uma ideia, como a gente conversou na semana passada, vai falar, olha, presta atenção, estou te mostrando um quadro. Olha quem está do seu lado, você está vendo alguém de branco ao seu lado? Muitas vezes vem a mãe, vem o irmão, vem a irmã, e vai vir essa ideia. Pergunta para ele se ele está enxergando um familiar do lado dele, né? É isso que eu entendi também, Gi, que não teriam, né, dois como Incorporados, né? incorporados, entre aspas, que a gente sabe, na incorporação não existe, mas assim, com essa aproximação tão forte. O dialogador tem que estar no seu controle das funções, né? E a gente tem a parte das condições para que os espíritos se comuniquem. Aqui é mais condições para que aquele espírito ele esteja ali presente, né? Então, a gente sabe, primeiro, que convenha fazê-lo, né? A apostila nos faz assim. E aí eu fiquei refletindo muito isso e, mais uma vez, pensei, né, no caso que a gente sempre fala, né? Que o cachorro estava sentado no prego, doía, mas ele não se movia dali, né? Então, ele realmente só se move quando o prego está realmente doendo. Então, quando convém fazer, tá doendo o suficiente, né? Tá sofrendo o suficiente para pedir ajuda, né? Então, ele realmente quer essa superação, essa transformação, sair daquele lugar onde ele está para se deixar ajudar, né? Ele está preparado para se deixar ajudar. Então, esse seria um aspecto. Que as suas condições lhe permitam. A gente sabe que a espiritualidade, ela escolhe, né? Ela escolhe no sentido do favoritismo, né? Quem vai estar ali, né? Ela traz esse espírito que vai ser tratado, né? Primeiro, ele tem que querer. Segundo, existe uma preparação daquela espiritualidade para que aquele espírito esteja ali. A gente sabe que muitas vezes a espiritualidade já está trabalhando uma semana antes, né? Criando as condições para que aquele espírito esteja ali, né? Então, é isso. Assim, quando a gente fala das condições, as condições vibracionais, espirituais, de sintonia, para que aquele espírito consiga ser recebido naquela casa. E, por último, que ele encontre um instrumento apropriado, né? Que é o médium e quem vai dialogar com ele. Então, é tudo muito... Não é assim, né? O espírito passou na porta, entra aqui que a gente vai te ajudar, né? Tem que querer, né? Tem que ter a verdadeira vontade da cura, né? Como Jesus dizia, né? A sua fé te curou porque você quis, né? Tem que ter as condições ali espirituais, energéticas, de preparação daquele espírito, preparação daquela casa para receber aquele espírito, aquelas condições, e a preparação daqueles que vão receber aquele espírito, que é o médium, que está ali para receber, né, corporalmente, né, fisicamente, e também a pessoa que vai dialogar com ele tem que ter as condições, né, para dialogar com aquele espírito. E foi interessante, né, que a Terezinha falou também na experiência dela, que eu lembrei muito da nossa casa, né, do nosso grupo, que em casas que estão começando o trabalho, que não tem tanta referência, casas menorzinhas, no início as condições não vão ser ideais, né, assim, não vai estar tudo perfeito para o trabalho
mediúnico começar. Mas a espiritualidade vai ajudar, é para ter essa fé, né? Então, eu lembrei muito da nossa discussão da semana passada, né? Que a gente está começando, não sabe fazer as perguntas ainda, fica naquela coisa. Isso, apesar, né, da apostila falar assim, né, que tem que estar tudo teoricamente apropriado, mas também, se não tem, né, a espiritualidade está ali para ajudar. Se tem amor, se tem boa fé, né, se tem a genuína vontade de ajudar, a espiritualidade também vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas vai fazer a sua parte, digamos assim. Então, para a gente não se desanimar no sentido de ser também tudo perfeito, né? Porque nós não somos... Se tiver um médium, é para fazer com um médium. Isso para mim foi incrível, né? Então, eu acho que isso combina muito com o que você está falando. A gente não tem que esperar a perfeição, o ideal. A gente vai começar sem ter o ideal, se a gente for com a vontade. Tem, né? Vai aperfeiçoando. Fala, mãe. Eu fiquei pensando, né? Também tem a questão a espiritualidade, ela tem níveis, né? De necessidade desses espíritos. Então, muitas vezes a necessidade é só ter aquele choque, né? E às vezes é só estar ali. Então, assim, com certeza a espiritualidade vai trazendo esses espíritos necessitados de acordo com o que aquele grupo consegue lidar naquele momento. Então, assim, é um treinamento, né? E não deixa de estar ajudando, mas realmente de acordo com o que é possível ser feito, mas não deixa de ser um auxílio. E com isso, né, todos que estão ali na mesa vão experienciando aquelas situações e vão aprendendo para que a gente possa ter mais condições de ajudar espíritos que estão numa situação mais difícil com o tempo. Isso a gente vê bastante, isso que você falou, acho que é muito conveniente esse comentário, a gente vê isso no livro de André Luiz, né? Em trabalhos especializados, por exemplo, para cuidar de espíritos obsessores perversos mesmo. Então, não é em qualquer lugar. Na federação, tinha um trabalho especial de desobsessão para ajuda à doutrina espírita. Então, não era inimigos da Gisele, ou da Ana, ou da Letícia, eram inimigos da doutrina espírita. Espíritos que tinham sido, de alguma forma, feridos, aí, por exemplo, no tempo das cruzadas, e criaram uma animosidade contra Jesus, em relação a Jesus, imaginando que catolicismo e Jesus era a mesma coisa, ou as más escolhas dos homens era a mesma coisa que o ensinamento de Jesus. E aí o espiritismo, como esse cristianismo redivivo, tinha virado um grande inimigo, né? Então a gente vê que para que esse tipo de trabalho na federação tinham médicos muito mais preparados e com uma mediunidade muito mais avançada, também trabalho de reforma íntima, tudo, porque, como a Letícia estava falando, é necessário um trabalho pessoal, não é só a prática da mediunidade para a gente melhorar. A gente tem que trabalhar no nosso campo íntimo, que é isso que vai fazer a gente conseguir ser um servidor melhor, e a gente vê isso também na Luiz. Então, tudo isso que você falou, Elaine, eles não vão despejar aqui, no meio dessa sala, um Gregório, do livro de Libertação. Porque a gente não vai dar conta, porque a gente não chegou lá. Né? E a importância, assim, desse planejamento e dessa ordem, né? Da ordem, do método, né? Que a espiritualidade, ela está sempre falando, né? Assim, nenhum espírito que vem ali é por acaso, né? Existe um planejamento, existe uma ordem, existe um método, né? Que é obediente, é obedecido, e a cada, né? Cada panela sua tampa, no sentido, né, de a gente vai recebendo aquilo, né, é só uma panelinha ainda, é uma tampinha pequenininha, mas a gente faz nossa comidinha, né, quando a gente for um panelão, a gente vai ter um tampão, se Deus quiser. E aí também, agora a apostila também fala assim, e as condições para um bom diálogo, então a gente sabe que tem que ter condições, né, para aqueles espíritos estarem ali,
que vão ser apoiados no diálogo, com o diálogo, e a condição para o bom diálogo, elas são aí, digamos assim, em resumo, são 3. O amor. A Terezinha fala, né, que também não adianta ter toda a sabedoria, né, o conhecimento aí da Bíblia, dos evangelhos, da doutrina, se não tem amor, né, que é o sentimento elevado de solidariedade, de fraternidade, de compreensão, né, da onde aquele espírito se encontra, não tem trabalho, não tem a transformação, né? E o amor vem muito da autoridade moral, né, daquele médium, não daquele dialogador, no caso, né? Não vem da autoridade intelectual, né? A autoridade moral, né? Como ele está fazendo a sua reforma íntima, como ele tá walking the talk, né? Falando, fazendo o que ele fala fora do centro, na casa, no seu trabalho, dentro da comunidade espírita, né? Ele está amando, ele está compreendendo, fora ali daquele momento, né? Que ele só está falando, entregando palavras, né? Então a gente sabe que o amor, né? Dentro do diálogo aí, o diálogo mediúnico, ele é a peça mais importante. E a dona Lúcia também nos trouxe, né? Que o mais importante é a vibração, é a energia que a gente vai transferir naquele momento, né? E a gente sabe, quanto mais elevado moralmente, né? Digamos assim, mais forte, mais vibrante, mais positiva será a nossa energia para poder tocar aquele espírito que esteja precisando, né, de ser ajudado. A palavra, que aí é o conhecimento doutrinário, a experiência, mas aliado com gentileza e sensibilidade, né? Mais uma vez, que é a asinha do amor, né? Porque não adianta a gente ter um embasamento doutrinário, saber todas as perguntas, vírgulas, páginas do Evangelho, dos livros dos Espíritos, de toda né, ai, me falta a palavra, né? A coleção de livros, se eu sou autoritário, se eu sou arrogante, né? Se eu não adapto a minha palavra, né? O que eu estou tentando compartilhar com aquela pessoa, aquele ser humano, né? Aquele indivíduo, aquele ser espiritual que está ali, que tem suas dores, que tem seus vícios, que tem suas mágoas, né? Então, essas duas, né, como eu estava falando desde o início, né? As duas asinhas. A asinha do embasamento doutrinário, né? Porque justamente para a gente poder conversar, a gente está ali, as nossas palavras, né? A gente não está ali numa conversa no consultório médico, né? Na casa da gente, dando qualquer tipo de palavra, né? Transmitindo, a gente está transmitindo os ensinamentos de Jesus, sobre, né, o prisma da doutrina espírita, sobre, né, o prisma da encarnação, da reencarnação, do livre-arbítrio. Então, também, se a gente não tem esse lado, se a gente só tem amor, fica um pouquinho desbalanceado. É lógico que a gente sabe que o amor é soberano, mas o embasamento, né, para o dialogador, ele é muito importante para a gente poder encaminhar e saber, né, que ali tem os espíritos, e saber ali que a ajuda está ali, né, que tem todo, né, aquele grupo que a gente sabe está se planejando há dias para aquele momento aconteça. E, por último, a prece, o passe e as irradiações, que a gente sabe que muitos dos outros trabalhadores daquela casa ali, eles estão fazendo isso não é só do dialogador, né?
eles estão em prece, né, mentalmente ali, focando energia e radiação, né, para que aquele espírito seja aí amparado. Mas quando se esgotam as palavras, é um instrumento, né, que ajuda também muito no diálogo. É lógico que não é um diálogo verbal, né, mas fica sendo um diálogo muito mais vibracional, né, de ajuda àquele espírito sofredor. E ele vai trazer harmonia, equilíbrio àquele espírito que sofre, para que a equipe espiritual o leve e trabalhe, né? Que a gente sabe que a equipe espiritual é que faz a maior parte. A gente só abre a porta, digamos assim, e conduz a equipe espiritual. Então, essas 3 condições seriam, assim, né, mais uma vez, no mundo ideal, né, o que a gente tem que buscar, né? A chegar, a alcançar como trabalhador num diálogo espiritual. Só complementar, Ilane, aí eu já deixo você fazer seu comentário. Por exemplo, quando é um espírito mais agressivo, né, que não aceita o diálogo, que é aquele que decide a fazer aquele diálogo mais agressivo, até contestando a sabedoria e o amor daquele dialogador, a palavra não vai ter sentido, né? Que não é o que vai fazer aquele espírito se transformar, porque ele já tem muita palavra, ele não precisa mais de palavra, né? Ele precisa do amor, ele precisa da compreensão, ele precisa do colo, do afeto, do amparo e daquela harmonia, aquele equilíbrio para poder ser atendido. Elaine, você quer comentar? Fazer uma pergunta, na verdade. Por exemplo, no caso dessa prece, né, do passe, radiação, quando se entende que o diálogo ali não está, né, surtindo um efeito, então o dialogador ele pode recorrer à prece, e essa prece ela pode ser em voz alta, chamando o grupo todo para essa prece, né? Por exemplo, vamos agora, né, orar por esse irmão que está aqui, para que ele possa ser auxiliado. Acontece isso também, seria ok, ou é uma prece mais ali íntima do dialogador? Não pode ser em voz alta. Lembra que a habilidade dos espíritos de ler em nosso pensamento é proporcional à evolução deles. E esse espírito, muitas vezes, que está passando por um processo de desobsessão, às vezes ele vem amarrado, ele está desconcertado, ele está semi-enlouquecido. É uma loucura do ponto de vista espiritual. Então, se eu só ficar pensando, talvez ele não ouça, né? Então, a hora que eu falo, isso acontece mesmo, Elaine. Então, a hora que eu falo, eu como esclarecedora, falo, agora vamos todo mundo fazer um Pai Nosso, envolvendo o nosso irmão, uma capa de luz, uma capa branca, luminosa, com amor, com paz, com harmonia. E aí você pode escolher o Pai Nosso, porque todo mundo faz o Pai Nosso. Você pode fazer a prece da fraternidade, porque tem muita gente que sabe as preces da fraternidade. Você pode fazer você a voz alta e falar para as pessoas simplesmente seguirem as suas palavras. E em cada palavra você vai imantando aquele espírito de paz, amor e luz, para que ele possa se equilibrar. Isso é muito real, Elaine, que você falou, tá? E às vezes o espírito ele precisa desse choque magnético, porque ele está tão alterado que não existe campo nenhum para diálogo. E eu, como esclarecedora, eu não tenho um amor tão grande para conseguir fazer o que a gente viu acontecendo no projeto no dentro de Abramunice. Eu dentro da minha imperfeição, não consigo amar tanto ainda, né? E aí essa prece muitas vezes é o que vai cortar aqueles fios para que ele possa ser retirado, levado e muitas vezes passar por uma semi-hipnose
para que ele consiga ser ajudado. Muitas vezes eles dão um sonífero para ele, sonífero entre aspas, para que ele possa adormecer e aí ser tratado. Porque às vezes ele está tão enraivecido que a única forma de desconectar, desde que haja merecimento do obsediado, é ele entrar num sono profundo. Entendeu? E aí, né, só para lembrando, o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acho que fecha aí muito bem o que a Ana nos trouxe, né, finalmente, é isso aí que vai fazer diferença, né, que a gente também vem falando aí desde o começo. Aí, também depois, o nosso livro nos traz aí alguns recursos, né, uma caixinha de ferramenta, para dar um tom. Eu achei mais que é o tom do diálogo, né, o tom dessa conversa, né, é que ela seja uma conversa de paciência, de tolerância, né, ninguém ali está querendo convencer ninguém, persuadir ninguém, dividir uma verdade absoluta, ser bom, né? Ter a bondade no coração, genuína, ser simples, adequar o vocabulário, né? Aquele espírito que está nos falando, a simplicidade, né? Da palavra, simplicidade, né? Do trato com aquele indivíduo, não de um lugar superior, né? Né? Eu sei, eu já sou bom, eu sou mais evoluído que você, né? Mas de um lugar de iguais, ser brando, ser prudente, né? Não ir além ali dos limites, do nosso papel, que a gente sabe que nosso papel como dialogador, né? É limitado, então ser prudente, o trabalho maior é feito pela espiritualidade, respeitar aquela condição, né? De sofrimento, não criticar as escolhas, né, que aquele espírito fez ou faz, ser otimista, né, mostrar ali que tem, né, algo maior, algo mais positivo, né, que existe Jesus, Deus, suas leis, que há um futuro melhor, ser energético também, né, que eu acho que foi a Terezinha que também nos falou, que tem gente que o espírito está tão down que o dialogador acho que vai para baixo. Nós trazer aquela energia, né, para mover para frente, né, para tirar também, não agressivo, de forma nenhuma, nunca agressivo, mas energético, no sentido da ação, de mover, né, aquele espírito para buscar ajuda, para olhar para o lado, para buscar ação. E eu quis terminar, né, com a fé racional e a confiança nas leis de Cristo, nas leis de Deus, né, nos ensinamentos de Cristo, em tudo que a gente, da doutrina, que a gente sabe que ali, aquele espírito, ele está no processo, que ele vai crescer, que se ele já está ali, já é o primeiro passo, né, se ele já foi trazido até ali, ele tem merecimento, ele tem desejo. Então, ter essa confiança em Deus, na criação, na espiritualidade que está ali, que vai ajudar, e que a gente é um pequeno instrumento. Aquela cura não depende de nós somente, né? Aquela transformação. A gente é um instrumento, lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, toda a nossa preparação moral, espiritual, não acadêmica, né? Teórica. Isso é a nossa parte. Mas o mundo espiritual, né? O mundo maior faz 90%. Então, é essa questão, confiar, confiar no processo, né? Confiar em tudo que a gente acredita e entregar, né? Entregar realmente que a espiritualidade maior sabe o que aquele espírito necessita, muito mais que a gente, e ele só precisa da gente como aquele recurso inicial para o processo, né? Por toda a questão dos nossos fluidos, e de tudo mais que a gente pode oferecer. E antes da gente, né, abrir para a gente conversar um pouquinho, né?
É só essa passagem do Consolador, né? Assim não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhes informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. E na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Acho que essa frase resume bem, né? Tudo que a gente conversou até agora. É isso que eu preparei pra gente. Vamos agora parar aqui. Lindo estudo, obrigada. Obrigada, Letícia, por preparar isso pra gente. Uma coisa, eu estou me sentindo muito envolvida agora. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que até quando a gente pensa em diálogo, né? Nesse diálogo significa o quê? Que nós dois, os dois lados estão aprendendo, né? A gente aprende muito num diálogo de uma mesa mediúnica ou de uma desobsessão. A gente prestar atenção no que está sendo falado, não para impregnar a nossa mente com aquela rigidez, mas aprender pelo erro do outro, né? O que eu não devo fazer. Será que o que ele está falando não é a mesma coisa que eu estou sentindo em relação ao meu irmão, minha irmã, meu primo, minha avó, meu sei lá quem, né? Lembrar que esse processo de diálogo, a gente está dando, mas a gente está recebendo também. A gente não entrar com a postura de que só eu estou educando, só eu estou dividindo conhecimento. Porque ela, a entidade, aquele espírito, está dividindo o conhecimento comigo também. A outra coisa que eu queria comentar com vocês é que é um espírito que está sofrendo. Não necessariamente é um espírito mau, cruel. Porque voltando aí ao que a gente estava conversando anteriormente, mas a gente nunca chega a estar num grupo que tenha uma proteção espiritual tão elevada para a gente pegar realmente um espírito que está mergulhado na maldade, na malignidade. Mas esse espírito que está fazendo mal hoje é alguém que está machucado. É alguém que está com aquele espinho no meio do pé. E porque, por causa disso, ele está gritando, está chorando, está reclamando, está batendo, está esperneando, né? Então, ele não precisa que a gente ache que ele é um monstro. Não. A gente só precisa ajudar ele a tirar, reconhecer aquele espinho no pé e ajudar ele a tirar. É ele que vai tirar, não vai ser a gente. Não adianta eu ter a ilusão de que em uma doutrinação de 5 minutos eu vou conseguir apagar um sofrimento que talvez foi de uma encarnação inteira. Seria muita falta de humildade para mim, acho. Então, ter consciência, né? A gente prestar atenção na conversa, para que a gente aprenda nesse momento também. Uma lição de humildade, né, para a gente. Obrigada, Letícia. A aula foi muito boa. Muito obrigada mesmo. Meu prazer. Mais algum comentário? Posso Manuela? falar? Pode? Letícia, que linda aula, que delicadeza de coração. Como você colocou amor, você deixou as diretrizes perfeitamente em pauta. Realmente a força maior da nossa realidade existencial como espíritos imortais é o amor. E voltando à conversa que nós tivemos um pouquinho antes da aula começar, que eu falei para você das nossas experiências práticas lá na federação, lá nós trabalhamos assim, o assistido, ou no caso, que vem acompanhado pelo obsessor, senta na cadeira do meio. É uma rodinha de 4
3, 4, 5 médios, dependendo do número de trabalhadores que tem naquela assistência. Então, o assistido senta o tempo suficiente só para ele receber, um pouquinho para ele, e para possibilitar a ligação do espírito com um dos médiums do grupo. E aí, assim que o espírito se manifesta, o doutrinador ou o esclarecedor, como você quiser, vem conversar com ele. Aí, o que eu queria era insistir nessa tecla, conversar com o desencarnado como se fosse encarnado. Então, a gente não vai invadindo a intimidade de ninguém. Você pergunta, podemos conversar? Ou posso te ajudar em alguma coisa? Dar margem para ele falar, inclusive para você, doutrinador, saber se ele é um sofredor ou se ele é um espírito que está fervendo de ódio, desejo de vingança e querendo matar o outro lá, o seu obsediado, né? Então, essa resposta inicial vai te dar um aferímetro para você saber como você vai conversar com ele. Então, está sofrendo? Ah, você me permite fazer uma prece por você? Olha, essa casa é de Jesus, eu quero muito te ajudar, mas eu não tenho competência para isso. Então, por favor, acompanhe esses enfermeiros que estão aí ao seu lado. Eles vão levar vocês para o nosso cantinho de repouso. Lá você vai ser medicado, você vai ser cuidado em todas as suas necessidades. Você vai poder conversar com os amigos que estão tomando conta de você e entender melhor tudo que está acontecendo. Conversa de gente como gente. E se é um espírito bravo que está odiando, que está querendo guerra, lembrar que Jesus ensinou a paz, ensinou o perdão. Eu não sou autoridade para dizer para você faça isso ou faça aquilo, mas, por favor, acompanhe os benfeitores que estão aí ao seu lado, porque eles são os verdadeiros responsáveis por esse trabalho. Eles vão poder conversar com você e te fazer entender por que é que isso tudo está acontecendo. Então, acompanhe, fique conosco aqui na nossa casa, que a gente sabe que todo centro espírita tem a dimensão espiritual para atendimento, né? Até que você enxergue novas possibilidades. Pronto. E isso tudo sendo dito com a exteriorização intensa de amor do doutrinador e dos 4 da rodinha. E essa energia amorosa vai funcionar como uma chuva fluídica, envolvendo a entidade, harmonizando, reequilibrando, higienizando, fazendo limpeza mesmo, tirando o cascão de ódio, de maldade, de pensamentos negativos que ele vem acumulando, não se sabe como. A gente não precisa nem falar nisso, mas só de você mentalizar, paz, amor e luz, limpando, reequilibrando, harmonizando, vale mais do que 1000 palavras. Então, você soube destacar muito bem a importância do amor, e essa deve ser a nossa tônica, com encarnados e com desencarnados. Quer comentar alguma coisa, Manuela? Conta alguma doutrinação lá de Londres. Bom, eu assim, nunca propriamente trabalhei, né, com um trabalho dessa natureza. Lá em Londres eu até trabalhava, assim, ajudava, mas ficava num segundo plano, né? E o que eu pude perceber desse trabalho, aliás, eu vi aqui a citação no texto de um livro que é muito apropriado, né, para se ler, para se estudar, que é o Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Né? Esse livro é ótimo. Diálogo com as Sombras é exatamente isso. Né? É um trabalho de desobsessão, né, que você está dialogando com os espíritos. O que eu percebi é o seguinte,
claro, nessa coisa, você, evidentemente que é importante você ter o conhecimento da doutrina, mas não para tentar ensinar a doutrina para o espírito. Esse é um trabalho diferente. Na verdade, é mesmo um diálogo e onde você tem que se colocar de uma forma até muito humilde. Depois, o dialogador, ele está servindo ali de instrumento da espiritualidade, né? Que o trabalho é da espiritualidade, não é nosso. E a gente tem que confiar na espiritualidade, porque são eles que trazem esses espíritos para serem esclarecidos, enfim, para tentar conversar com eles a respeito do próprio processo, não é? Que eles estão passando, que está fazendo muito mal para eles, que eles estão sofrendo e tudo. E outra coisa, eu vi vários casos lá de espíritos que, quando você fala de Deus, você fala de Jesus, eles se exaltam, depende do tipo, né, de espírito, como foi falado aí, algum mais endurecido, às vezes até cruel naquilo que ele está fazendo, né, o jeito como ele está fazendo, envolvendo, né, o encarnado. É isso, precisa, claro que é muito importante a experiência, o conhecimento doutrinário, e uma coisa que o Emmanuel fala muito no livro O Consolador é a importância da evangelização do médium. Porque você vai falar coisas, às vezes, para o espírito, e isso eu vi lá. Você fala uma coisa assim, no sentido assim, moral e tal, tentando assim, trazer ele à realidade, né? Como ele faz, o que tem feito ele sofrer e tudo. E ele, muitas vezes, eles reagem dizendo assim, como você fala isso para mim se você não faz? Eu te acompanho. Lá eu vi muito isso. Eu não sei aqui, porque aqui na federação eu nunca participei, eu só participei na assistência espiritual do P1, P2, dava passe só. Então, eu não sei como é que é aqui, né? Mas acho que deve ser mais ou menos assim, as situações, né? Devem ser muito semelhantes. Então, isso. E mais, né? Você tem que ter confiança, porque às vezes eles até fazem ameaças. Pelo menos lá eu vi isso, né? Talvez porque os médiums lá não tivessem o preparo que tem um trabalhador da federação, que fez curso muitos anos, né? Já tem um certo traquejo de conversar, orientado, né? No sentido de como conversar com o espírito e tal. Mas lá, inclusive, tivemos 2 médiums que pediram afastamento do trabalho. Uma moça, uma menina, uma jovem, né, amiga nossa, e o outro rapaz, casado, tinha uma filha, e aí os espíritos, um outro espírito fazia uma ameaça, eles pediram afastamento, porque eles não aguentaram, ficaram com medo, né? Então, é isso, precisa estar ciente de que vão enfrentar situações assim, às vezes muito delicadas, né? E você precisa ter essa humildade de conversar sem querer realmente doutrinar o espírito, julgá-lo, coisas assim, não é? Ou dizer para ele o que ele deve fazer, não é? Dar conselhos. Sem querer parecer perfeito. Exato, porque eles Você dizem, sabe, Manoel, lá alguns diziam que até, não, eu acompanho vocês, pensa que eu não acompanho você também, eu sei como é que você faz, como é que você é e tal. Diga, Lúcia. eu estava, enquanto você estava fazendo seu comentário, me ocorreu
que além de amor é preciso de muita humildade. Isso. E aí eu lembrei do doutor Bezerra, Uhum. doutrinando o obsessor do filho dele anos seguidos. Isso. E doutor Bezerra tinha autoridade, porque ele tinha uma vida Claro. cristã, né? Mas o vínculo, as dívidas, entre aspas, do filho com aquele espírito eram tão grandes que não pode desaparecer como se não fosse nada. Tem uma história Uhum. Isso. energética pesada, né? No E caso, aí, depois de anos, o obsessor fala para o doutor Bezerra, não sei se vocês já leram isso, que ele não gostava ainda do moço, não estava pronto para perdoar, mas que, por respeito à autoridade moral do doutor Bezerra, que ele ia deixar o rapaz livre. Mas a obsessão foi tão intensa, tantos anos, que o rapaz ficou sem o envolvimento espiritual, mas já estava com o cérebro lesado, Isso. nervosos, né? Então, isso é uma lição importante para nós, para a gente ver que se o doutor Bezerra não consegue doutrinar em anos, quem somos nós para querer doutrinar numa sessão em 2 ou 3, né? Então, é sempre dizer, estamos caminhando juntos, estamos aprendendo juntos, estamos tentando seguir a Jesus juntos, falar de Jesus, o que é Jesus, o sol da nossa vida, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, tentar sensibilizar o assistido, não focando a nossa autoridade, mas Uhum. lembrando que Jesus é quem pode, né? Sim, sem dúvida. É por aí mesmo. mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, nós Aline vamos está tão caladinha, Aline. Fala um pouquinho, Aline. Tô ouvindo aqui, dona Lúcia, aprendendo. E você concorda ou discorda? O que você gostou de tudo que você ouviu aí? Da aula Claro que eu inteira e dos... concordo. Acho que é isso tudo que vocês falaram. Acho que primeiro da gente ter muito amor no coração. E acho que segundo uma coisa muito importante também é a experiência, é você ir vivendo isso, né? E fazendo, acompanhando, que não é da noite para o dia que isso vai se formar, né? A Aline teve a oportunidade de assistir um trabalho prático lá na federação, quer dizer, uma assistência espiritual para suicidas. Então, vocês imaginem a energia pesada do trabalho, né? E ela viu direitinho como é a organização, como é o doutrinador, como são as rodinhas. E aí, esse audiovisual ajuda muito, né? Muito, muito mesmo. A gente E a vai preparação, entendendo, né? como a preparação é bem feita, né? Uhum, sim. No antes e no encerramento, porque no Uhum, encerramento é hora de fazer a limpeza Isso. geral, né? É verdade. Para todo mundo verdade. ir embora melhor do que chegou, né? É isso mesmo. Então, vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, por todo esse aprendizado. Agradecendo a Letícia, que nos trouxe nessa noite tantas informações importantes. Pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e modelo, que sempre nos inspire na sua humildade, no seu amor incondicional, na sua disciplina em servir e fazer o bem, na sua perseverança em nunca desistir de nós. Que nós possamos sempre nos lembrar de que somos espíritos eternos, que através do progresso chegaremos à perfeição. Podemos fazer alguns desvios, cometer erros, mas um dia seremos perfeitos, assim como Jesus.
Nesse instante nós pedimos que bênçãos espirituais possam ser derramadas em todos os nossos lares, envolvendo todos aqueles encarnados e desencarnados que por lá se encontram, envolvendo paz, amor e luz. Todos os espíritos interessados na desarmonia dos nossos lares. Aproveitando essa oportunidade, nessa noite, agora, para fazermos uma grande limpeza, uma desobsessão em grupo. Cada um de nós pensando no exemplo de Jesus, na sua doçura, no seu olhar, na sua compaixão, no seu amor incondicional por todos nós. Esse amor que não julgava, que apenas estendia a mão. Perguntava: o que queres de mim? Que Jesus possa visitar cada um dos nossos lares nesse instante, levando a sua luz, fazendo com que sua paz seja presente em nossos lares. Que nós possamos, Senhor, nos sentir fortificados e inspirados por essa aula dessa noite, para vivermos esse papel tão importante que nos é colocado hoje, como servidores do Cristo, em serviço de caridade, na seara do bem. Graças a Deus. Sim, Obrigada.